Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sounic, da TV 247, bom dia. Estou falando ao vivo de São Paulo, hoje é sábado, 12 de outubro de 2019. Bem-vindos ao primeiro programa de hoje da TV Sounic. Feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças e amanhã canonização da irmã Dulce, a primeira santa brasileira no Vaticano. E Bolsonaro, como sempre ausente dos principais acontecimentos nacionais, não foi ao Vaticano. Olá, Ana Teixeira Lula, Calado Verônica, Margarete Wenzel, Rose Cacau, alô, alô, salve, salve, Marco Schneider, Vinemt Menabissel Mazel, Zenaide, Antônio Pires, Livaldo Medeiros, Valéria Dias, Felipe Oliveira, todo mundo acordando cedo em pleno sábado para assistir ao TV Sounic. Já estou aqui com a Folha, com o Globo, estou nesse maravilhoso Parque da Sabesp, em São Paulo. Olá, Cláudia Isabel de Nadal, Felipe Oliveira, Livaldo Medeiros. Como vocês já sabem, foi lançado ontem A Última Batalha de Napoleão, Marcelo Sandin. Ontem foi lançado A Última Batalha de Napoleão, a peça de teatro baseada em notícias de jornal de 1815. Olá, Maranhão, Presidente Dutra, salve, salve. E o livro está à disposição. Vocês adquirindo o livro já compram em vários formatos. E-book, PDF, etc, etc. Vocês podem ler no celular, no tablet, no computador, podem imprimir se quiserem. A Última Batalha de Napoleão, tudo o que aconteceu na Batalha de Waterloo, a batalha mais famosa do mundo, uma das mais famosas, né? Batalha de Napoleão, Waterloo, né? José Godoy, parece que será transmitida ao vivo exatamente, a canonização está aqui, ó. Vamos começar então pela canonização da irmã Dulce, primeira santa nascida no Brasil. Será canonizada amanhã no Vaticano. A canonização será transmitida pela TV a partir das 5 da manhã, pela Globo. Além de irmã Dulce, serão canonizados Giovanni Newman, do Reino Unido, José Pavanini, da Itália, Maria Teresa Chiramel, da Índia, Margarita Bais, da Suíça. A cerimônia será conduzida pelo Papa Francisco, na Praça de São Pedro. Aqui tem o artigo do Frei Beto, escrevendo sobre a irmã Dulce, a Santa Baiana. Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, mais conhecida como Irmã Dulce, será canonizada amanhã. Ela merece, tamanha sua dedicação aos pobres. É a primeira santa genuinamente brasileira. Madre Paulina, que viveu no sul do Brasil, nasceu na Itália, que é a outra santa, né? Os demais santos brasileiros são quase todos homens, muitos nascidos na Europa, como o espanhol Padre Anchieta. Exceções são paulista Frei Galvão e os 23 mártires potiguares, entre os quais 5 mulheres. De fato, o Brasil tem multidão de santos, o Brasil está cheio de santo. Santo é todo aquele que viveu segundo as bem-aventuranças anunciadas por Jesus, ainda que não tenha tido fé. Temos santos vivos à beça, mulheres abandonadas por seus maridos e que na pobreza criam heroicamente filhos e netos.
militantes que lutam por justiça e paz, políticos que, com risco de vida, ousam defender os direitos humanos, ambientalistas que enfrentam ameaças de morte, inúmeras pessoas de diferentes classes sociais que fazem de suas vidas um dom para que outros tenham vida. Esses santos anônimos que não esperam reconhecimento ou recompensa jamais serão elevados aos altares, nem terão devotos. A baiana Irmã Dulce foi uma mulher exemplar. Nascida na classe média alta, tornou-se freira e dedicou sua vida a cuidar dos mais pobres. Pena que a igreja não incentivou a estudar teologia. As religiosas, em sua maioria, são ainda hoje relegadas a funções subalternas e papéis secundários dentro da comunidade católica. E consagrem suas vidas a serviço do próximo, estão impedidas de acesso ao sacerdócio. Grave falha da igreja, sobretudo se considerarmos que a primeira apóstola foi uma mulher, a samaritana do Poço de Jacó. E Jesus integrou ao seu grupo várias mulheres, inclusive Madalena, a primeira testemunha de sua ressurreição. A misoginia clericalista não encontra respaldo na prática de Jesus, que escolheu para liderar sua comunidade apostólica um homem casado, Pedro, conforme atesta o Evangelho de Marcos. Espero que a devoção à Irmã Dulce não venha reforçar o assistencialismo que tanto predominou na igreja em tempos passados. O sistema econômico injusto produz a desigualdade e a miséria, exclui milhares de famílias do acesso aos serviços de saúde e educação de qualidade, e os religiosos abrem orfanatos, asilos, hospitais, lactários e casas da mãe solteira para aliviar o sofrimento oriundo da exclusão social. Felizmente, o Concílio Vaticano II e a Teologia da Libertação mudaram esse enfoque ao centrar a evangelização na promoção da justiça e no combate às causas da pobreza. O Papa Francisco atua na mesma direção e inclui entre as principais vítimas do sistema a Mãe Natureza. Daí a importância do Sínodo da Amazônia, reunido em Roma desde o dia 6 deste mês até o próximo dia 27. Nesses tempos de hostilidade generalizada, do presidente que ofende índios, quilombolas e médicos cubanos, cuidadores dos mais pobres, ao procurador, do presidente que ofende índios, ao procurador que se arma no intuito de assassinar o juiz de Suprema Corte, nesses tempos de redes sociais, equivocadamente chamadas de sociais, transformadas em trincheiras de injúrias e mentiras, nesses tempos de feminicídio, homofobia e racismo, nesses tempos de xenofobia, eleuterofobia, medo à liberdade e fundamentalismos, vale sublinhar esta frase lapidar da Santa Dulce: as pessoas que espalham amor não têm tempo nem disposição para jogar pedras. Peraí, eu vou mudar um pouco aqui a minha câmera. Olha, aqui a luz está melhor, né? Salve a Irmã Dulce, a primeira santa brasileira. 5 horas da manhã, todo mundo ligado na TV para ver a grande cerimônia comandada pelo Papa Francisco, um dos papas mais inteligentes dos tempos recentes. Ah, agora está bem melhor, né? Vamos lá. Cerimônia acompanhada por milhares de devotos na Praça de São Pedro. O Papa Francisco irá canonizar na manhã de amanhã a baiana Maria Rita Lopes Pontes, mais conhecida como Irmã Dulce.
ela será conhecida como Santa Dulce dos Pobres. Santa Dulce dos Pobres. Teve seu processo de canonização concluído em 27 anos, o terceiro mais rápido da Igreja. São 27 anos para se tornar santa. Olá, Heloísa Helena Dias. O evento acontecerá durante o Sínodo para a Amazônia e a escolha da data não foi aleatória. Segundo o jornalista Graciliano Rocha, autor da biografia Irmã Dulce, a Santa dos Pobres, o Papa quer chamar a atenção dos brasileiros para a floresta fustigada. O Vaticano é um estado muito importante no tabuleiro da política internacional, especialmente nos países com grande população católica, diz o biógrafo da Irmã Dulce. Não é casual que a Irmã Dulce seja canonizada quando a Igreja faz um discurso ativo sobre a questão amazônica. Ajuda a atrair a atenção dos brasileiros para o Sínodo e para as preocupações do Vaticano e do Papa com as questões indígenas. Viva Raoni! Entre os presentes na cerimônia estarão a sobrinha da nova santa, também chamada Maria Rita Lopes Pontes, e 14 integrantes da comitiva do governo, como o vice-presidente Hamilton Mourão, os presidentes da Câmara, do Senado e do STF. O Brasil está muito grato à Igreja, porque todos os brasileiros já a consideravam santa. E é uma santa do nosso tempo, porque muita gente a conheceu, destaca a sobrinha Maria Rita. Não imaginávamos que chegaríamos a essa etapa tão rápido, e isso passa a imagem de que ela está viva e mostra que a obra de sua vida precisa de muita ajuda para continuar. Segundo o levantamento do biógrafo da santa, mais de 10 mil milagres foram atribuídos à Irmã Dulce nos 20 anos seguidos à sua morte. Em 2001, a Mãe dos Pobres foi beatificada quando um padre pediu sua intercessão e deu uma pequena relíquia da freira a Cláudia Cristina dos Santos, hoje com 50 anos, que sofreu uma forte hemorragia após o parto. A freira, talvez o primeiro milagre de Dulce tenha sido convencer seu pai a deixá-la seguir sua vocação na adolescência. À época, a vida religiosa só era vista como uma promoção para jovens de famílias muito pobres. Maria Rita era de classe média alta. Para alguém de seu status, ir para um convento era visto como um sacrifício. A vida deixou de ser cor-de-rosa quando uma das tias, muito religiosa, levou aos 13 anos para visitar alguns cortiços, onde levava remédios e mantimentos. Foi uma experiência muito marcante, diz o seu biógrafo. Rita, então, aos 13 e aos 15 anos, escreveu para entrar em um convento, mas foi recusada em ambas por ser muito nova. O pai disse que cederia se ela terminasse os estudos, na esperança de que ela mudasse de ideia. Aconteceu o contrário. Saiu do colégio convicta. Gerson Belo da Paraíba, bom dia. A freira herdou a habilidade política do pai, bem relacionado com os poderosos da Bahia. Os medalhões da política nacional prometiam recursos, mas nem sempre liberavam. Era uma relação de gato e rato com a prefeitura, explica o biógrafo. Um dia, ela pegou um galinheiro, matou as aves, colocou os colchões e meteu 70 pessoas ali. Aquele ambulatório improvisado
era mantido com outras freiras e com o dinheiro que ela pedia no pequeno comércio. Em 1970, já tinha 300 leitos. Em 1983, eram 860. Tudo à base da esmola. Muito bem, amanhã no Vaticano, a primeira santa brasileira. Salve, salve, irmã Dulce. Salve todos os brasileiros e brasileiras. Luiz Valzenir, estou no Parque da Sabesp, em São Paulo, esse belíssimo parque do estado. Vamos ver então as notícias do Globo. Bolsonaro pede a Bivar que abra as contas do PSL, devassa no Laranjal. O presidente Jair Bolsonaro e um grupo de parlamentares do PSL assinaram petição para que Luciano Bivar, presidente da legenda, abra todas as contas partidárias dos últimos 5 anos. O que vai aparecer aí nessa devassa? Muita laranja. A acusação de falta de transparência pode embasar desfiliação sem prejuízos para os dissidentes. Quanto lixo, quanta porcaria, mais de 1000 bagaços no salão. Os laranjas se estapeiam disputando a propina no meio da eleição. Merval Pereira, presidente acelera a campanha. Vamos ver aqui os articulistas do Globo. Briga pelo butim, devassa no PSL, escreve Merval Pereira. A eleição de Bolsonaro para a presidência da República em 2018, consequência da disfuncionalidade de nosso sistema político partidário e da decadência da democracia representativa pelo mundo afora e a do próprio país corroída pela corrupção, explicitou no nosso combalido cotidiano político o paradoxo de ter o mais poderoso Congresso dos últimos anos e o de menor qualidade individual. O índice de renovação foi o maior dos tempos recentes, mas resultou em um Congresso amorfo, com um quadro partidário mais fragmentado ainda, e os maiores partidos da Câmara, o PSL e o PT, sofrendo o primeiro de descontrole e o segundo de controle excessivo. Dedicando-se unicamente à libertação de Lula, o PT não tem importância parlamentar. Já o PSL, um nanico que surgiu gigantesco do nada, que significava, graças à filiação de última hora de Bolsonaro, continua no baixo clero, sem organização e sem liderança. Bolsonaro passou metade de seu primeiro ano de mandato criticando a velha política e hoje se dedica a tomar conta do partido que o elegeu, para, com métodos iguais aos que critica, organizar um esquema partidário que dê sustentação à legenda. Pedindo uma análise independente das contas de seu nono partido político, Bolsonaro pretende criar uma situação tal que lhe permita ou assumir o controle do partido. Claro, ele quer é tirar o Bivar, ou liderar uma debandada de deputados sem que se arrisquem a perder o mandato. A primeira possibilidade é remota. A outra é uma improbabilidade que não está na lei, mas que o Tribunal Superior Eleitoral poderá encontrar uma interpretação alargada para permitir. Os Bolsonaro querem mesmo é controlar os fundos do partido, que só existem por causa deles. Sair do PSL seria uma atitude megalômana,
daqueles líderes que chamam seus seguidores para o suicídio, neste caso, o suicídio eleitoral. Disputar eleições sem tempo de televisão e dinheiro, por ter dado certo para Bolsonaro, embora o apoio de grandes empresários hoje esteja comprovado e a facada trágica tenha criado um efeito inverso na sua campanha, que o criminoso queria inviabilizar. Mas achar que novamente esse fenômeno se repetirá não é razoável. A briga pelo butim traz ainda uma contradição interna. Bolsonaro sem o PSL perde o apoio financeiro, mas o PSL sem Bolsonaro será um partido rico sem uma bandeira, que o presidente representa cada vez mais para o núcleo eleitoral nada desprezível. Que horror! Gente que admira e segue um cara como Bolsonaro, um Hitler dos tempos modernos. Vê-se a cada dia o esforço do presidente de acelerar sua campanha de reeleição. Ontem esteve lado a lado com dois potenciais concorrentes, João Dória e Wilson Witzel. Para Dória, Tucano, que esteve circunstancialmente do seu lado na eleição presidencial, reservou vaias de seus seguidores, que o receberam aos gritos de mito. Bolsonaro estava em seu habitat, na formatura de uma turma da Polícia Militar de São Paulo, tanto que carregou no colo uma criança fantasiada de PM, com uma arma de brinquedo na mão. Essa foi a comemoração dele do Dia das Crianças. Uma criança com a arma. Eu me lembro, nos anos 60, nos bondes, tinha um anúncio cujo lema era: não dê armas às crianças. Hoje mocinho, amanhã bandido. E agora, quando todo mundo prega a paz, o entendimento, a tolerância, o presidente do Brasil comemora o Dia das Crianças com uma criança no colo, de arma na mão. Vamos ver outros colunistas. Sônia Guajajara, que foi candidata a vice-presidente na chapa de Guilherme Boulos no ano passado, escreve: Bolsonaro mal nos conhece. Boa parte do Brasil só foi apresentada ao atual presidente durante a campanha de 2018. Nós indígenas, porém, o conhecemos desde o século passado. Em 1992, o então deputado do Baixo Clero, Jair Bolsonaro, apresentou o projeto de Decreto Legislativo 170. Tentava revogar a Portaria 580, que reconhecia como do povo Yanomami as terras que ocupava na divisa de Roraima com o Amazonas. O projeto foi arquivado, mas a obsessão de seu autor permanece. 27 anos depois, disparou mentiras, paranoias e preconceitos na Assembleia Geral da ONU. Sua visão de mundo, que data da Guerra Fria, marcou os principais líderes do planeta. Para nós, nenhuma novidade. Quando diz que indígenas querem e merecem usufruir dos mesmos direitos, ou que teimam em tratar e manter nossos índios como verdadeiros homens das cavernas, ele não apenas ostenta etnocentrismo ultrapassado, como demonstra desconhecimento sobre a Constituição. Desde 1988, temos os mesmos direitos e deveres de qualquer cidadão. Será que o presidente ainda não leu o documento que jurou defender? Ele sabe pouco sobre nós. Disse que o Brasil
tem 225 povos indígenas, são 305, e que são 70 tribos vivendo em locais isolados, erro duplo, são 114 povos em isolamento voluntário, e não se usa mais o termo tribo, e reitera sua obsessão citando 2 vezes o nome do cacique Reuni, a quem reconhecemos como autoridade no Brasil e por quem nós empenharemos ainda mais na campanha pelo Nobel da Paz de 2020. Mais uma vez, não adianta fazer campanha pelo Nobel da Paz. O Nobel da Paz não é Oscar. Se faz campanha pelo Oscar, há um entendimento equivocado no Brasil sobre o prêmio Nobel. Ninguém faz campanha para prêmio Nobel. Isso é inútil. O Brasil não vai aumentar para 20% sua área já demarcada como terra indígena. É o novo índio, não terá mais 1 centímetro de terra. A diferença é que desta vez não foi uma ameaça somente a nós, como foi durante a campanha. É uma provocação também contra governantes de outros países. Bolsonaro se vangloria de ter fechado o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul, tão desejado pelos ruralistas, seus aliados de primeira hora. Porém, sua postura na ONU pode melar o negócio. Muito criador de gado já deve estar pensando onde amarrou o seu cavalo. A Sônia Guajajara é coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Propaganda de carro, 4 páginas de propaganda de carros. Devassa no Laranjal. Quanto lixo, quanta porcaria. Mais de 1000 bagaços no salão. Bolsonaro e 20 deputados adotam estratégia de cobrar transparência. É só rindo, né? O pai do Flávio Bolsonaro, o homem da rachadinha, quer transparência no PSL. Bolsonaro, o homem que contratou a Val do Açaí, quer transparência no partido. O homem que diz que fez a campanha presidencial custando 2,5 milhões de reais, que não paga nenhuma campanha estadual ou federal de deputado, agora invoca transparência, ele quer transparência. A semana marcada pela crise entre Bolsonaro e seu partido terminou com o último movimento do grupo aliado ao Planalto, sob orientação de advogados do presidente. O próprio Bolsonaro, seu filho Flávio, que é senador, o senador da rachadinha, assinaram um documento pedindo ao presidente da sigla que abra todas as contas partidárias dos últimos 5 anos. Basta abrir as contas do ano passado, para que abrir dos últimos 5 anos? O partido não era ninguém nos últimos 5 anos. O movimento atende a interesses do presidente e de seus aliados dispostos a deixar o PSL. Acusar o partido de não ter transparência serve como um discurso público para tentar se afastar de escândalos, como o do Laranjal, mas também deve embasar argumentação jurídica que permita uma desfiliação sem prejuízos. O grupo do presidente tem 2 preocupações:
evitar a perda de mandatos e que o PSL fique com todo o dinheiro dos fundos partidário e eleitoral. Devassa no Laranjal. Se Bivar não responder à notificação extrajudicial, os advogados pretendem ajuizar no TSE um pedido de acesso às contas do PSL. Pela legislação, o mandato é do partido, e se o parlamentar deixar a sigla fora da janela partidária, o suplente pode ser convocado. Duas opções são migrar para uma legenda em criação, como a UDN, ou aproveitar a fusão de duas siglas menores. Para as duas hipóteses, os advogados de Bolsonaro pretendem pedir o acesso a parte dos recursos do partido. A tese é que foi graças à onda de popularidade de Bolsonaro que o PSL engordou os cofres. Não importa por causa de quem engordou os cofres. O dinheiro vai ficar no partido. Crise expõe divergências entre filhos do presidente. A crise entre Bolsonaro e PSL expôs mais uma vez as diferenças, divisões que os filhos Flávio e Carlos têm da política. Enquanto o senador Flávio, o senador da rachadinha, em reunião com aliados, pregou que os ânimos fossem acalmados antes de qualquer decisão, o vereador Carlos foi para as redes sociais jogar mais querosene na fogueira. Quanta besteira, mentira, quanta besteira, quanta besteira. Mentira, quanta besteira. O Bolsonaro é um Nero, um reles incendiário. O Bolsonaro é o Nero, um reles incendiário. Pra botar fogo no circo, tem combustível diário. Carlos jogou mais querosene na fogueira, defendeu candidaturas independentes, ou seja, sem necessidade de filiação partidária. Historicamente, os dois irmãos nunca estiveram afinados, a ponto de ficarem sem se falar durante boa parte da campanha para a Prefeitura do Rio em 2016. Quando Flávio, o mais velho, lançou-se candidato contra a vontade do pai. Foi nessa época que a rivalidade entre os dois se tornou mais visível. Com ciúmes da escolha de Flávio de estilo mais moderado, Carlos, que na época tentava se eleger pela 4ª vez para a Câmara Municipal do Rio, se recusou a distribuir material de campanha nas ruas em conjunto com o irmão. Está faltando um Shakespeare para escrever essa peça. Ou Dostoiévski para escrever o livro Os Irmãos Karamazov, Os Irmãos Bolsonarov. Isso é uma facada atrás de outra, uma traição atrás de outra. Impressionante o que esse pai fez com os filhos. Outro episódio gerou desentendimento na família em 2016. Em um debate na TV, Flávio passou mal e quase desmaiou. O deputado foi ajudado pela então candidata a prefeita Jandira Fegali, do PCdoB, e agradeceu em nota oficial. Na internet, que na época começava a ser uma fortaleza de comunicação da família, foram feitos vários memes ironizando a ajuda de uma comunista a um Bolsonaro. Influenciado pelo filho Carlos, Jair proibiu Flávio de postar mensagens na rede por 5 dias. Essa gente não agradece a ninguém, nem os que os ajudam. Somente meses depois, o clima na família voltou a ser pacificado
após Flávio escrever uma carta pedindo a união dos três. Os irmãos Bolsonarov, é um querendo esfaquear o outro, facadas pelas costas. Que família! E essa família é que manda no Brasil. Que horror! Que horror! José Eduardo Agualusa escreve no Globo: o diabo e o sexo nas escolas sem partido. Um escritor é convidado para conversar com estudantes de uma prestigiada escola particular em São Paulo. Aceita. Ao chegar, tem a recebê-lo um grupo de professoras simpáticas, mas parecendo um pouco aflitas. Dizem que gostariam de falar com ele antes do encontro com os estudantes. Temos um pequeno problema com um dos seus romances, explica a diretora, abrindo um livro, citando uma passagem na qual o camponês faz sexo com um cabrito. O senhor entende? O escritor não sabe o que dizer. Não esperava aquilo, mas sim pode estender o desconforto. Antes que diga alguma coisa, uma das professoras adianta-se. É que não foi consensual, certo? Não foi consensual, murmura o escritor, duvidando dos seus ouvidos. A diretora, uma mulher magra, muito pálida, apoia a primeira. Não foi consensual. Ele nem sequer perguntou ao cabrito se queria fazer sexo. Exato, continua a primeira. E se não foi consensual, foi uma violação. Um estupro, sentencia a diretora indignada. Um estupro, sem dúvida, concordam as restantes professoras, cercando o escritor que desaba numa cadeira. Vem-lhe uma imensa vontade de chorar. Contém-se a custo. Nunca imaginou que seria um dia apanhado pelo movimento Me Too das cabras. O Me Too, digamos, pensa em sair dali correndo. Com sorte, talvez consiga alcançar a rua. Chamaria um táxi. Voltaria para o hotel, faria as malas e seguiria para o aeroporto. Pensa depois em resistir. Talvez o melhor seja argumentar racionalmente. Com certeza as professoras terminarão compreendendo o absurdo de tudo aquilo. Vejamos, é apenas um romance, um livro de ficção, descrevendo uma realidade que naquela época, naquele lugar, era quase banal. Em torno dele, porém, cresce o encarniçamento. Que não, grita a diretora, não podem permitir um livro com conteúdo sexual, vastas páginas obscenas, já para não falar na exaltação da feitiçaria e de outros cultos demoníacos. Cultos demoníacos? O escritor sente que lhe falta a voz, custa-lhe a respirar. Sim, exalta-se a primeira professora, o dedo indicador apontado como uma faca ao peito aflito do convidado, os olhos brilhando de ira. Feitiçaria, umbanda, todo esse lixo místico africano. O escritor gagueja, desculpa-se, limitara-se a descrever práticas animistas ancestrais. Por fim desiste. Afinal, do que gostam no livro? O rosto da diretora ilumina-se. A voz soa agora mais doce. Tirando as páginas de sexo e de feitiçaria, tem muita coisa boa. A gente corta essas páginas, joga fora e então passamos os livros aos estudantes. E as perguntas? Eles vão fazer perguntas? Fique tranquilo,
Nós já distribuímos as perguntas para eles. Eles não são livres de fazer perguntas? Claro que sim, irrita-se a diretora. Eles fazem as perguntas que nós escrevemos para eles. O escritor pede licença para ir ao banheiro. Corre até a saída. Um táxi e indica o endereço do hotel. Olhando para trás, depois que o táxi arranca, ainda consegue ver as professoras, com a diretora à frente, gesticulando num assombro mudo. Pela primeira vez, o escritor pensa em mudar de profissão. Está na cara que isso aconteceu com o próprio José Eduardo Agualusa. Essa é a situação do Brasil de Bolsonaro. Esse é o retrato do Brasil sem alma, sem inteligência, sem cultura. O Brasil da censura, da misoginia, da cleptocracia, da plutocracia. O Brasil que eu não conhecia. Esse não é o Brasil. Definitivamente, esse não é o Brasil que eu conhecia, que eu conheci nos últimos 60 anos. Silvia Plath, vocês conhecem Silvia Plath? Se não conhecem, esse sol está me incomodando. Eu vou mudar a posição da câmera porque estou de frente para o sol e é desagradável. Só um instantinho, com licença, com licença. Vou mudar a posição da câmera para não ficar de frente para o sol. Hein? Melhorou, não é? E lembrando sempre a vocês, já está à venda A Última Batalha de Napoleão, Waterloo, Eduardo José de Rio das Ostras, a terra do meu amigo Trajano, Silvia Mirro. Bom dia, Silvia Mirro. Silvia Plath, vocês conhecem Silvia Plath? Em agosto, a livreira Juliana Gomes, de 43 anos, tatuou em seu antebraço esquerdo uma referência a um famoso trecho de A Redoma de Vidro, único romance de Silvia Plath. I am, I am, I am. Eu sou, eu sou, eu sou. Antes mesmo de decidir o que iria eternizar, já sabia que sua primeira tatuagem deveria ter alguma relação com a escritora e poeta americana. Como muitos fãs, Juliana tem uma relação visceral com Plath. A leitura, diz, foi uma catarse, como se a autora a pegasse pela mão. Ela era o que eu precisava naquele momento, lembra Juliana, que escreveu a orelha da última edição de A Redoma de Vidro no Brasil, lançada neste ano pela Biblioteca Azul. Entre os fiéis de Plath, é comum ouvir que a americana foi importante em momentos delicados de suas vidas. Editores falam de uma certa silvialatria, semelhante à chamada fridolatria, que leva a imagem da pintora mexicana Frida Kahlo a paredes, almofadas e blocos de carnaval. São ambas artistas culpadas pela relação entre a vida e a obra, que produziram a partir de dores pessoais. Ana Cristina César. Não aguentariam esse mundo. Silvia Plath e Ana Cristina César. Pois é. Notamos que Silvia Plath é um fenômeno de engajamento, diz o diretor de cena da Globo Livros. Seus leitores são apaixonados, relatam como a autora consegue dar voz ao que sentem. Plath lida
com dilemas do amadurecimento, a entrada na vida adulta. Fascina ver como essa geração de jovens abraçou. Plath também ganhou força com a nova onda feminista. Desde os anos 70, ela já era desenhada como uma espécie de mártir do movimento. Nas cartas reveladas em 2017, trouxeram mais sinais do comportamento abusivo de seu marido, o poeta Ted Hughes. E muita gente passou a culpá-lo pelo suicídio da autora. Sylvia Plath, aqui está Sylvia Plath, maravilhosa escritora. Tan, 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 tan. Conto inédito mostra gênio de Sylvia Plath. Deixa eu ver o conto inédito. Conto inédito. Em 1953, Sylvia Plath tinha 21 anos e realizou sua primeira tentativa de suicídio documentada. Um ano antes, escreveu um conto que parece relacionado ao que vivia. Obra de iniciação, Mary Ventura e o Nono Reino, de 1952, é uma alegoria sobre infanticídio, independência e coragem de viver. Rejeitado na época pela revista Mademoiselle, foi mantido no limbo até este ano, quando foi publicado nos Estados Unidos e agora no Brasil, pela Biblioteca Azul. Com tradução da poeta Bruna Beber, o texto é mais uma peça no intrincado quebra-cabeça da intimidade da autora. Vocês querem ouvir o conto de Sylvia Plath? Então vou ler para vocês. Está com frio, querida? Não, disse Mary. Aceitar o quê? O destino, respondeu a mulher, apanhando o tricô repousado sobre o colo e recomeçando a teia de lã verde. Com habilidade, ela espetou a agulha no tecido em desenvolvimento, volteou a linha e a colocou na agulha. Mary observou a destreza e competência de suas mãos. Os passageiros compram seus bilhetes, continuou a mulher, contando silenciosamente os pontos da agulha. Eles compram seus bilhetes e têm a obrigação de descer na estação correta. Eles escolhem o trem e a linha e viajam até seu destino. Eu sei, mas aquela mulher, ela parecia tão assustada. Às vezes, os passageiros ficam assustados. A famosa comichão da última hora. A consciência desperta tarde demais. Então se arrependem da compra do bilhete. O arrependimento não ajuda em nada. Deveriam pensar melhor antes de fazer a viagem. Ainda não entendo por que ela não pôde mudar de ideia e desistir de desembarcar. Ela poderia ter acertado o valor ao final da viagem. A companhia ferroviária não permite que isso seja feito nessa viagem, disse a mulher. Causaria muita confusão. Mary suspirou. Bem, pelo menos os demais passageiros parecem satisfeitos. Parecem, não é mesmo? Esse é o horror. Horror, disse Mary, aumentando o tom de voz. O que você quer dizer com horror? Tudo em você ressoa mistério. É muito simples. Os passageiros são tão blasé, tão apáticos, que não ligam para onde estão indo. Eles não se preocupam até que a hora chega, no nono reino. Mas o que é esse nono reino? Exclamou Mary, petulante, o rosto angustiado, como se estivesse prestes
a desfazer-se em lágrimas. O que há de tão terrível no nono reino? Conto inédito de Sylvia Plath. Essas são apenas 2 páginas do conto, a página 32 e a página 33. Mary Ventura tem a gênese do refinamento de Sylvia, diz Bruna Beber. Eu me empenhei para tentar conseguir na tradução alcançar sua limpidez. É milimétrica a construção desse conto, frase a frase. Não parece uma obra de começo de carreira, é o engenho de uma escritora madura. Sylvia Plath, 1932-1963, nasceu em Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Com um QI em torno de 160, nível considerado de gênio, escrevia ficção e poesia desde os 8 anos. Chegou ao Smith College com dezenas de contos prontos e vários já publicados, tendo conquistado diversos prêmios literários até se formar. Continuou seus estudos na Inglaterra, na Universidade de Cambridge. Lá encontrou o poeta americano Ted Hughes. Os dois se conheceram em fevereiro de 1956 e em junho do mesmo ano estavam casados. Tiveram 2 filhos, Frida e Nicholas, antes de se separarem, em 1962. Plath foi clinicamente deprimida durante a maior parte de sua vida adulta, recebendo várias vezes tratamento por eletrochoque. Cometeu suicídio em 1963. Sua leitora desde a adolescência, Bruna Beber, diz que sempre teve uma relação de temor com a autora. Jamais medo. Falo do receio que se origina no respeito profundo, não alimentado pelo mito que se criou em torno da pessoa. A obra é o que me interessa, bem mais do que sua biografia, mesmo eu não consiga me desviar desta. Tamanhos entroncamentos. A tradutora vê na narrativa de Mary Ventura, a semente de conflitos que ressurgiriam ao longo da obra da autora, incluindo os contos que acabou de traduzir. O tema da doença mental volta em alguns momentos, assim como o desconforto com a limitação da condição feminina e a crueldade cotidiana. O suicídio de Sylvia Plath e suas possíveis causas ganharam tal dimensão que leitores vinculam a obra à sua vida, diz a ensaísta Dirce Valtric do Amarante. Mas não é necessário conhecer ou ter curiosidade em conhecer a vida dela para usufruir este e outros impactantes textos que ela escreveu. Viva Sylvia Plath! Os autores continuam vivos. Os escritores não morrem nunca. Ou vocês acham que Shakespeare morreu? Os artistas não morrem porque suas obras continuam vivas. Esse é o mistério. E isso é porque as pessoas se tornam artistas, tentando não morrer. O grande projeto de todos os seres humanos, meus queridos amigos, é viver o maior tempo possível e, de preferência, não morrer nunca. Esse é o nosso grande projeto. Esse é o nosso grande sonho, não morrer nunca. Quando somos crianças, achamos que a morte não existe, que a morte é uma invenção dos adultos. Eles inventam a morte para atemorizar as crianças.
Quando somos adolescentes, somos jovens, também duvidamos da morte. Claro, porque ninguém dos nossos amigos morre. Morrem desconhecidos, morrem os velhos. E continuamos achando que a morte está muito distante. Mas à medida que os anos passam e nossos amigos começam a morrer, e morrem nossos pais, e morrem nossos conhecidos, nos convencemos cada vez mais, nos conscientizamos cada vez mais de que um dia iremos morrer. A morte é o desconhecido. A morte é o fim da linha. Ninguém volta da morte. Ninguém volta da morte. Temos que viver, porque depois da morte não há mais nada. E o nada é horrível. A perspectiva do nada é horrorosa. E a impotência diante da morte é a nossa grande fraqueza. O homem é muito fraco, porque ele não pode fazer nada contra a morte. Os cientistas procuram estender ao máximo a vida das pessoas. Os cientistas procuram a imortalidade. Desde sempre procuraram a imortalidade. Eu, quando era criança, eu pensava, puxa vida, quando eu ficar velho, eu vou para um lugar distante, onde não há nada, não há ninguém, no alto de um morro, e ali, em que eu estou atrapalhando a Deus? Por que Deus vai me matar se eu estou ali, sem atrapalhar ninguém, escondido? Eu vou me esconder da morte. É isso que eu pensava quando era jovem. Mas agora vejo que não há como se esconder da morte. A morte nos encontra onde quer que a gente esteja. Num palácio, num casebre, na praia. A morte nos encontra onde quer que a gente esteja. A morte é imprevisível. Contra a morte não há nenhuma força. A morte é a maior força do universo e é o maior mistério. Por que temos de morrer? Por quê? Essa é a pergunta que jamais será respondida. Por que temos de morrer? Muito obrigado, Gustavo Abrantes. Por que temos de morrer? Por que nascemos? O grande mistério para mim é como de uma pessoa nasce outra. Como é possível isso? Esse é o grande milagre. Como é possível de uma pessoa nascer outra, igual àquela, parecida com aquela, e dessa nova pessoa, sendo mulher, também vai gerar outra pessoa. Esse é o grande milagre. Também jamais explicado. Quem que inventou esse organismo? Quem criou as artérias, as veias, os ossos? Quem criou a articulação entre os ossos? Quem criou os olhos para ver, os ouvidos para ouvir, a boca para falar? Quem foi? A morte chega. E algumas pessoas antecipam a morte. Tem desejo de se matar. O que é um absurdo. O grande desejo é de viver. A morte é o nada, é o escuro.
É o dia sem amanhã. O medo da morte não verga o forte, diz uma poesia. A morte é uma noite, toda noite tem manhã. Também é uma frase de outra poesia. Poesia que eu mesmo fiz quando estive preso no DOI-CODE, em São Paulo, em 1973. Bom, meus queridos amigos, eu acho que eu vou encerrar essa transmissão, ou não? Não, vamos continuar, vou continuar com a Folha, senão demora muito, não é? Vamos continuar. Folha de São Paulo. Estou com vontade hoje de ler as páginas de cultura, mais de política. Mário Sérgio Conte na Folha. Cinema militante. Parece milagre. Com o governo deixando o cinema às traças por acreditar que é coisa de gays e comunistas, e com o empresariado caindo fora também por medo de melindrar o Planalto, ainda assim, há 23 filmes nacionais em cartaz em São Paulo. Está certo que um bocado deles foi produzido no período anterior, mas o Brasil está na maior draga há um tempão, afora nunca ter sido propriamente progressista. Melhor então correr e assistir alguns deles para ver como pintam a cena pátria. A eles. Isso tem de ser feito conforme ensinava Paulo Emílio Salles Gomes, o grande crítico. Os filmes devem ser vistos em salas para o povo remediado, em matinês do fim de semana, para que se possa, além de ver imagens do Brasil, sentir como a plateia reage. Paulo Emílio Salles Gomes foi meu professor na ECA, Escola de Comunicações e Artes da USP. Ele dava aula com 2 cigarros, um em cada mão. Um cigarro forte numa mão e um fraco na outra. Se não me engano, era um Minister e um Charme. E ele dizia que o pior filme brasileiro é melhor do que o melhor filme estrangeiro, porque sempre mostra a alma brasileira. Mas o Mário Sérgio Conte, aqui entre nós, é muito chato. E não vou acompanhar a leitura. Vamos ver o que ele fala sobre o filme. Deixa eu ver. Tem um filme chamado Paulo de Tarso e a História do Cristianismo Primitivo. Só não é o pior filme do mundo devido ao que está fora dele, a ambição. Por ser marginal no mundo, o cinema nacional não está condenado a falar apenas de tiroteios na esquina, que venham a teologia e a origem das religiões. Paulo de Tarso. Outro filme espírita, Divaldo, Mensageiro da Paz. Meu Deus do céu. Daí ele fala sobre Hebe. Hebe é a estrela do Brasil. A câmera percorre lentamente os cômodos atulhados de bagulhos de luxo da sua mansão. Suas joias são fetiches, ostentados com orgulho erótico e perdulário estardalhaço. Engana-se quem pensa que a madre superiora do malufismo tenha sido um estandarte da cafonice estridente e do reacionarismo extremado. Era uma libertária exaltada, diz o filme, além de alma afável e altruísta, ora vejam. Hebe traz assim para o cinema o ar pestilento do presente, o revisionismo histórico centrado numa pessoa, que na tela torna-se o oposto do que era na realidade.
Como é duvidoso que outro filme venha se interessar pela estrela do Brasil, é a versão que ficará. A plateia, de minguados e alquebrados fãs, não reclamou. Muito bem, Mário Sérgio Conte. Vamos ver a Mônica Bergamo. O presidente Jair Bolsonaro deu um conselho a José Luiz da Atena ao sondá-lo para ser candidato a prefeito em São Paulo com seu apoio. Não é moleza não, é porrada para todo lado. E completou: você veja o que está acontecendo. E olha o que diz da Atena: ele sempre foi ponderado. Da Atena sobre Bolsonaro, ele sempre foi ponderado. No ano passado, quando da Atena desistiu de ser candidato ao Senado, Bolsonaro telefonou para ele e disse: ainda bem, não é brincadeira não, o quanto se sofre numa campanha. Da Atena também foi quase candidato em 2016 a prefeito de São Paulo. Desta vez, se eu me lançar não posso recuar, afirma ele. Se decidir, não volto atrás. O ex-governador Márcio França também já procurou da Atena para conversar. Ele próprio é candidato a prefeito, mas tenta atrair o apresentador para a legenda. Da Atena, vejam só, da Atena candidato a prefeito. Nenhum problema, o problema é ele ser eleito. Candidato, qualquer um pode ser. Arnaldo Jabor está filmando. Ainda bem, porque como jornalista ele é um desastre. Volte ao cinema, Arnaldo Jabor, de onde você nunca deveria ter saído. Ele fez um bom filme, aquele baseado em Nelson Rodrigues. Deu um branco agora, esqueci o nome do filme. Mas é um bom filme. Fez muito filme ruim também, mas ele é melhor cineasta do que jornalista. Como jornalista é lamentável. Bom, já que a Folha está aqui, não custa nada ler também alguma coisa da Folha. Guerra comercial de China e Estados Unidos tem trégua após acordo. Isso é muito bom. Não é a Dama de Vermelho, não. Toda nudez será castigada, claro. Toda nudez será castigada. Filme de Arnaldo Jabor, baseado em Nelson Rodrigues. Com uma atriz que virou freira depois. Como é que era o nome? Uma atriz maravilhosa. Musa sexual que virou crente, alguma coisa assim. Cansada de ser musa sexual, cansada de erotismo. Fernando Haddad escreve hoje na Folha: passado já um ano da eleição, é patente a ausência de formuladores de política na atual equipe econômica. Em 1998, diante da crise cambial brasileira... muito chato, me desculpe, Fernando Haddad, mas esses artigos do Fernando Haddad na Folha são muito chatos. Não sei se ele que escreve, se é o assessor dele, mas é muito chato. Dirigindo de bico calado, escreve Álvaro Costa e Silva, que não se perca pelo sobrenome. Darlene Glória, isso mesmo.
Muito obrigado, Darlene Glória, símbolo sexual que virou freira, não sei, ela virou crente depois, cansada da vida sexual, sensual, não é aquela coisa de ser mulher objeto, todo mundo querendo, todo mundo assediando a mulher, né? Isso provoca transtorno. No caso dela, ela abandonou essa vida de cinema, de brilho, de luxo, de sexo. E não sei se foi para um convento, se foi... mas ela virou religiosa. Virou religiosa. Darlene Glória. Esse artigo do Álvaro Costa Silva também é muito chatinho. É sobre o Uber, o novo Uber que tem, que você pode não conversar. Tem uma nova modalidade do Uber, né? Tem vários Uber, Uber Comfort, Uber Black, Uber não sei o que. Agora vai ter Uber em que o motorista fica calado. Isso é muito bom, porque alguns motoristas são realmente muito chatos. Outros não, outros são falantes, têm histórias interessantes para contar. Painel da Folha. Painel da Folha. Sob a ofensiva de Jair Bolsonaro, o PSL decidiu se armar. Dirigentes dizem que a sigla já está cotando, por conta da própria, empresas que possam analisar suas contas. Então o próprio PSL vai contratar uma empresa. Prevendo que o embate vai acabar na justiça, eles reúnem argumentos para questionar a atuação da advogada Karina Cufa, que deixou de representar a legenda para defender só Bolsonaro. A ideia é provocar debate ético. Tendo atuado até agora para o partido, pode trabalhar contra o partido? Advogada cooptada por Bolsonaro. Por esses e outros sinais emitidos nos últimos dias, a avaliação é hoje a de que a cúpula do PSL não só não conta, como também não faz a mínima questão de manter Bolsonaro e o grupo mais radical de deputados entre seus quadros. O PSL quer a distância de Bolsonaro, quer se livrar de Bolsonaro. O plano A da sigla, a partir da ruptura com o presidente, é investir na articulação de uma fusão com outra legenda. Flávio e Eduardo Bolsonaro indicaram aliados que ainda estão convencidos de que o ideal, neste momento, é pacificar a relação entre o pai e o presidente do PSL, Luciano Bivar. Em reuniões nesta semana, parlamentares discutiram aproveitar a troca de guarda na Receita para levar... não, isso já saiu do assunto da devassa no PSL. Mas que calor. Passamos perto do Palácio da Alvorada, Jair e Bebiano tomavam laranjada. Mas que calor. Nós somos do PSL, o partido do Bivar, 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 meu bom Bivar, da laranja pra ioiô, da laranja pra iaiá, Bivar, meu bom Bivar,
Mas que calor! Em breve vou lançar as paródias do Soulnick, um e-book com as paródias do Soulnick. Olá, vejam o que as pessoas ainda fazem, querem imitar Cristo, como no Pagador de Promessas. 60 anos depois do grande filme, baseado na peça de Dias Gomes, ainda há pagadores de promessas no Brasil. Pessoas que querem imitar Cristo. Com meia-culpa sobre queimadas, Mourão anuncia recado ao Vaticano. Seu Mourão, faça o favor de devolver depressa a democracia, nem que seja requentada. Com muito pão e liberdade, a beça e não se esqueça. Jogue fora a laranjada, fecha a porta para a direita, que isso é passado. Esses bolsominions fazem mesmo muito mal. Tira Damares Vélez e o Salles, o Ernesto Araújo e tudo quanto é general. Se você ficar lá no Planalto, eu me atiro do prédio mais alto. Volta logo pro quartel, antes que uma quartelada te rebaixa, coronel. Seu Mourão, quanta propaganda de carro nos jornais. Com possível saída de Bolsonaro, o PSL acena a Witzel, de olho em 2022. Vejam só, o PSL vai trocar Bolsonaro por Witzel. Meu Deus do céu, não sei quem é o pior. Não sei quem é o pior, os dois são péssimos. Eduardo Bolsonaro vê como normal depuração na direita. Em conferência, deputado afirma que falta ao Brasil um partido conservador. Nazistas avançando. Conferência conservadora em São Paulo. Isso que eles chamam o Foro de São Paulo. Eles fazem o Foro de São Paulo deles, o Foro de Berlim, o Foro de Hitler. Meu Deus do céu. A seu lado, na mesa de abertura do evento, estava Matt Schlapp, presidente da União Conservadora Americana. Meu Deus do céu. Fascismo em marcha. O que essa gente quer? A destruição, a morte, a desgraça, a miséria do Brasil. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, muito obrigado por assistirem o primeiro programa de hoje da TV Soulnick. Essa é uma TV do diálogo, é uma TV que não admite fake news, que não entra em teorias, que não cai em teorias da conspiração, porque isso aí não leva a nenhuma verdade. E se a gente não chega o mais próximo possível da verdade, tende a formar uma opinião equivocada sobre a realidade. É melhor a gente enxergar o que está acontecendo, sem as fantasias, sem ideologias estranhas e esquisitas, que contestam verdades que vemos com nossos olhos. O diálogo é o caminho para a prosperidade. A ignorância, a estupidez, a truculência, o preconceito, o punitivismo levam à desgraça, à miséria, ao luto. O caminho dos povos é para a luz, não é para o esgoto. Esse governo Bolsonaro tenta levar o país para o esgoto, que é onde eles vivem, mas não vai conseguir, porque o Brasil vive
a claridade do sol e a poesia da lua. Muito obrigado a todos. Até o próximo programa, ainda hoje, logo mais. Tchau.